Queridos, abram por favor as vossas Bíblias na carta aos Filipenses, capítulo de número 4. Você vai localizar o versículo de número 10, que é o versículo onde que nós vamos dar sequência hoje. Filipenses, capítulo de número 4 e o versículo de número 10. Alguns irmãos já vão acompanhar na projeção. Eu tenho utilizado esses dias a versão Nova Almeida atualizada, mas os irmãos podem seguir com a leitura na tradução que você tem em mãos ou através da projeção. Filipenses, capítulo de número 4 e o versículo de número 10. Quantos acharam? Digo amém. Eu vou ler e você vai acompanhar em sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Versículo de número 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Quantos podem repetir essa expressão? Tudo posso. Mais forte, tudo posso naquele que me fortalece. Por favor, curve a sua cabeça. Pai querido, mais uma vez nós rogamos ao Senhor que por graça e misericórdia o Senhor nos inspire nesta noite na exposição da Tua palavra. Eu quero Te agradecer por esta noite, mais uma vez estarmos juntos. E como sempre faço, Senhor, pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações, fale de uma forma muito especial, pois precisamos cada dia mais ouvir a Tua voz. Receba a nossa gratidão e fale conosco em nome de Jesus. Amém. Por favor, tome seu assento. Meus irmãos, como os irmãos sabem, nós estamos numa série de mensagens que nós a intitulamos como Pensamentos. E nós estamos utilizando a carta escrita aos Filipenses, esta carta que é uma carta pequena, de apenas 4 capítulos, com 104 versículos, que traz como tema geral a alegria no Senhor. Nós já estamos no capítulo de número 4, já estamos encerrando esta carta, já estamos ministrando já muitas terças-feiras na festa da palavra, e hoje nós estamos pelo menos na metade do capítulo 4, que é o último capítulo desta carta. Eu já disse aos irmãos em ministrações anteriores que o capítulo 4 ele está encerrando esse assunto que o apóstolo Paulo ele escreve junto com Timóteo a esses irmãos na cidade de Filipos. E nós sabemos que o contexto em que Paulo escreve esta carta é um contexto onde ele está preso. Algumas cartas foram escritas na prisão, e entre elas a carta escrita aos Filipenses. Nós já sabemos que Paulo está encerrando o conteúdo deste assunto, porque quando nós começamos a ler o capítulo 4, nós vamos perceber
que o apóstolo Paulo já está caminhando, já está finalizando através das palavras o conteúdo que ele queria escrever para esses crentes. Eu disse aos irmãos que todas as vezes que nós estamos para encerrar uma conversa, existem algumas expressões que a gente já começa a perceber, né? As pessoas mais ansiosas, já se levanta, né? Já vai em direção da porta, já abre a porta, no sentido de que já estende as mãos para cumprimentar a pessoa, para dizer assim: olha, eu estou encerrando a conversa com você. E na escrita de Paulo também não é diferente. Nós vamos perceber que Paulo vai utilizar um método de exortação ou de recomendações finais aos irmãos. Quando a gente vai lendo o capítulo de número 4, nós vamos percebendo isso. Além dessas exortações finais que nós encontramos no capítulo 4, logo nos primeiros versículos, nós também percebemos que o apóstolo Paulo, nessas recomendações, ele tem como objetivo manter a unidade da igreja. E para manter a unidade da igreja, ele vai administrar o conflito entre duas mulheres, duas líderes. Quando você lê o capítulo de número 4 e o versículo de número 2, você vai encontrar os nomes dessas duas líderes, que era Evódia e Síntique. Paulo, ele tem como objetivo resolver a situação que existia entre essas duas mulheres, e ele vai dar algumas sugestões para nós, como nós também administramos conflitos entre as pessoas. Paulo começa elogiando a igreja, depois Paulo faz uma recomendação de uma forma bastante humilde, ele roga, ele implora, ele faz um pedido humilde a Evódia e a Síntique, que elas sentissem o mesmo no Senhor, que elas vivessem unidas em Cristo. Depois que Paulo elogia, depois que Paulo se humilha, nós vamos perceber que no versículo de número 3, Paulo vai indicar um mediador, um tipo pacificador daquela situação. Irmão José Cícero, existem alguns conflitos que uma recomendação pastoral não é suficiente. É necessário ser indicado uma pessoa que tenha o ministério da reconciliação para mediar uma situação conflituosa entre duas pessoas, especialmente se forem líderes. Isto é muito comum e Paulo nos ensina isso através do capítulo 4 e dessas recomendações finais. Finalizando até o versículo de número 5, ou 4, nós vamos perceber que o apóstolo faz uma nova recomendação de alegria. Ele diz assim: Rafael, alegre-se sempre no Senhor. Ou em uma outra tradução ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. A alegria, irmã Jane, é uma arma poderosa para destruir todo tipo de conflito que há entre as pessoas. Então há uma recomendação, pois a alegria faz parte do fruto do Espírito. Então Paulo, entendendo isso, ele recomenda novamente a esta igreja que eles vivessem alegres, porque a alegria é este combustível. No entanto, a partir do versículo de número 5, Paulo vai tratar do assunto do conflito, apresentando uma outra sugestão. Paulo entende que o conflito também é resultado daquilo que passa pela nossa mente, pelos nossos pensamentos. Para tanto, ele vai trazer duas recomendações. Ele vai dizer assim: olha, que a vossa equidade, ou que a vossa moderação, seja conhecida de todos. Ou seja, Paulo está dizendo que o fruto do Espírito que for produzido por vocês, ele seja exemplificado para todas as pessoas. Isso é importante nós entendemos, por quê? Porque fruto do Espírito é para mostrar mesmo. Lembram da semana passada? Amor é para você mostrar mesmo. Hoje de manhã, minha esposa preparou a minha roupa para eu vir para a igreja trabalhar, e ela colocou um recadinho de amor.
É porque eu não sou muito blogueiro, sabe, das redes sociais, mas me deu uma vontade de fazer inveja para alguns irmãos, que além da roupa pronta, um recadinho: amor, eu te amo, bom dia. Eu quero deixar de dica para os irmãos aqui, tá bom? Isso ajuda bastante. E nós, deixando uma nota de R$100 junto, ajuda melhor ainda, né? Ou 100 ou 200, quem tiver mais duro, deixa 50, né? Com um recadinho: eu te amo, porque amor é uma coisa que você tem que mostrar. Eu estou vendo as irmãs balançando a cabeça. Ei, os irmãos, dê um glória a Deus aí. Aqui deu aleluia. Dê um glória a Deus, irmãos. Oh, Jesus, só porque eu falei de deixar 100 conto lá. Pedro, aceita Pix, tá? Manda um recadinho com emoji. Os jovens casados, isso faz bem, alegra o dia, né? Não acorda falando de boleto, não acorda falando que o gás acabou, não acorda falando que o aluguel está atrasado. Manda um emoji com um Pix e diz assim: amor, eu te amo. Que isso vai mudar a vida do homem. Eu até esqueci que eu vinha trabalhar hoje, Moisés. Para mim eu estava vindo para uma festa, né? Então, Paulo diz assim: que a vossa equidade seja notória de todos. Ou seja, tudo que é fruto do Espírito, irmão divina, tem que ser mostrado. O que é o fruto do Espírito? O amor, a paz, a paciência, a mansidão, a temperança, que é o domínio próprio, né? De vez em quando a gente esquece e dá aquela estressada, né? Mas a gente se recompõe e fala assim: não, eu sou um homem guiado por Deus, então eu tenho que frutificar. Então Paulo chama a atenção da igreja dizendo que a vossa equidade seja notória, que todos fiquem sabendo que vocês produzem um fruto. Agora, uma vez que Paulo diz que tem algumas coisas que todo mundo precisa saber, existem outras, Moisés, que só o nosso Deus precisa saber, que são as nossas preocupações. É por isso que ele diz assim: não andeis inquietos ou ansiosos com qualquer coisa, antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus. Está difícil? Apresenta para Jesus. Está preocupada, está preocupado? Conta para Jesus. Tem alguma coisa te inquietando, tirando a sua paz? Os céus estão abertos. Abra a sua boca, entra para o seu quarto e conte para Jesus. Então, se existem algumas coisas que a gente tem que contar para todo mundo, é a manifestação do fruto. Mas as nossas preocupações e ansiedades, os céus estão abertos. Pedro diz assim: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quantos compreenderam essa palavra? Então, o que Paulo faz? Ele entende que uma das razões pelas quais as pessoas entram em conflito é porque a mente está perturbada. Então, o que ele recomenda? A paz de Deus, aleluia, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Lá no trabalho, se você vê uma pessoa brigando o tempo todo, está faltando a paz de Deus. Se você vê a pessoa envolvida em um monte de confusão, ela está faltando a paz de Deus sobre a vida dela. É por isso que Paulo recomenda: quer sair do conflito, além de você observar as recomendações dele, cuide da sua mente. Se for para você fazer coisa boa, mostre. Se for para você ficar preocupado, conta para Jesus, porque ele vai guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Se não bastasse a paz de Deus, ele termina no versículo de número 9, dizendo assim para os irmãos: o que também aprenderam, receberam, ouviram de mim e também viram em mim, isto põe em prática. Agora já não é mais a paz de Deus, é o Deus de paz será convosco. Amém? Quantos podem glorificar ao Senhor?
Então, quando a pessoa entrar na sua casa e falar assim, eu estou sentindo uma paz aqui, já aconteceu isso? Alguém entrar na sua sessão de trabalho, estou sentindo uma paz aqui. Não é porque você é bom, não. É porque o Deus de paz está contigo. Oh, aleluia! Não é porque você é da Assembleia de Deus, não é porque o Deus de paz é na sua vida. Então, nós precisamos da paz de Deus, mas isso não é tudo, nós precisamos do Deus de paz. Amém, irmãos? E aqui, Paulo encerra no versículo de número 9, as recomendações para encerrar o conflito das duas líderes, irmã Nilva. Então ele termina falando sobre paz, a paz de Deus e o Deus de paz. Quando nós chegamos no versículo de número 10, eu percebo uma mudança de assunto. E eu preciso ser honesto na interpretação do texto. No versículo de número 10, na minha tradução, diz assim: eu fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, mais uma vez, ou uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Gente, olhe para mim agora. Até o versículo de número 9 desse capítulo 4, a recomendação que Paulo está fazendo está relacionado com o comportamento da igreja. Até o versículo de número 9, a conversa de Paulo é para a igreja de Filipos. E a partir do versículo 10, não é? É, mas é referente a ele. Agora o diálogo muda de posição. Eu preciso que vocês entendam isso, porque eu estou sendo muito sincero e honesto na interpretação do texto. Até o versículo de número 9, as recomendações que Paulo dá é para os outros. Agora, a partir do versículo 10, ele vai falar acerca dele. Ele vai dizer assim: agora eu recomendei para vocês que vocês estejam alegres, que vocês regozijem, que vocês se alegrem no Senhor. Mas Paulo está mostrando para mim e para você que a recomendação que ele dá para os outros, também ele faz. Porque às vezes a gente fica com a facilidade de ensinar aquilo que a gente não vive. Então Paulo está dizendo: eu recomendei que vocês regozijassem, se alegrassem. Agora eu preciso dizer para vocês que o meu coração está alegre. Quantos podem exaltar a Jesus por essa expressão? Se você puder, eu sei que às vezes a pessoa fica incomodada, mas se você tiver liberdade, só se tiver, se não tiver não tem problema. Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: o meu coração está alegre. Se você quiser. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo de número 10, irmão Reginaldo. Eu fiquei muito alegre no Senhor. Paulo está dizendo: eu não só recomendo alegria, eu também expresso a minha alegria. E aí Paulo vai mostrar, Caleb, qual era a razão, ou quais as razões pelas quais ele está alegre. Paulo demonstra que está alegre, irmã Francisca, no versículo de número 10, porque a igreja cuidava do apóstolo Paulo. E aí eu estou sendo honesto. Você quer deixar um pastor alegre, cuide dele. Porque as pessoas pensam que o cuidador não precisa de cuidado. Deixa eu falar isso aqui, porque eu estou muito alegre hoje. E eu não quero que os irmãos interpretem que eu vou puxar a sardinha para a minha brasa, ou a brasa para a minha sardinha. Eu não sei como que é o ditado. Eu não sou muito bom de ditado. Mas a verdade é essa, irmã Karen. Paulo está alegre porque o cuidado da igreja é renovado. E na tradução que vocês têm nas mãos, vai dizer que a igreja se lembrou do apóstolo. Quantos têm essa tradução? De ter lembrado. Quantos têm essa tradução? Deixa eu ver. Ali a irmã Karen. Tem alguém que tem essa tradução? Eu estou lendo o versículo de número 10. Fiquei muito... Olha Almeida, revista corrigida. Diz assim, olha... Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança.
Só abrir um parênteses aqui, eu estou pregando a palavra, tá bom? Isso aqui não é indireta, deixa eu dizer para os irmãos, nós não precisamos disso. O que eu estou fazendo é uma exposição sincera e honesta do texto. A alegria do pastor Paulo é porque a igreja de Filipos se lembrou dele novamente. Então vai aqui uma recomendação para você, que às vezes você pensou assim esse ano, gente, mas o pastor ainda não foi me fazer uma visita. Eu não vou fazer um censo aqui para perguntar quantos já nos visitaram. Mas se você ainda não foi, não ria, porque senão a gente vai perceber. Mas ele está dizendo isso, olha, porque há uma expectativa de que o pastor se lembre, de que o pastor cuida, mas pastor também tem alma, pastor também tem sentimento. E aqui deixa claro, Rafael, que Paulo se alegrou muito no Senhor por reviver essa lembrança, por ele ser lembrado, por ele ser cuidado. Eu estou fazendo isso, mas amanhã, Deus nos levando, nos conduzindo para uma outra cidade, para uma outra igreja, não vão dizer que nós não ensinamos. Pastor também precisa de cuidado, pastor também tem alma, para não dizer que pastor também paga boleto, né? Pastor também usa perfume, né? Porque às vezes as pessoas olham o pastor e veem o pastor como um super-homem. Online ele entende que é disponível, né? Aí não tem horário, né? Todos os profissionais encerram o seu expediente num determinado horário. Nós precisamos estar à disposição. Pastor, o senhor está reclamando? Não. Eu só estou lembrando que pastor também tem alma. Pastor também tem família. Pastor chora. E eu glorifico a Deus que eu sou um homem bastante quebrantado. Inúmeras vezes eu choro aqui, não é por conta de problema não, é porque eu sinto a presença do Deus Todo-Poderoso. Eu quero agradecer os irmãos que elogiaram no dia da nossa reunião, dizendo assim, pastor, é bom pregar perto do Senhor, porque o Senhor glorifica. Irmão, eu glorifico mesmo, eu presto atenção mesmo. Vocês vão cantar de novo esse hino no final, tá bom? Porque ele vai se encaixar com a mensagem. Porque eu presto atenção, eu cultuo também. Às vezes você vê anotando ali, escrevendo, é porque eu estou anotando, especialmente a mensagem que os irmãos estão pregando. E eu glorifico a Deus por isso. Então Paulo está dizendo aqui no versículo de número 10. Olha, eu muito me regozijei no Senhor, por finalmente, ele está caminhando para o final dessa carta, reviver a vossa lembrança. Na tradução que está projetada aí, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Deixa eu explicar isso aqui bem rapidinho. O que Paulo está dizendo aqui, Silas? Olha, eu sei que vocês lembram de mim, eu sei que vocês cuidam de mim, só que as circunstâncias não estavam permitindo que vocês manifestassem esse cuidado. Paulo está demonstrando saúde emocional. Paulo está dizendo, eu estou feliz de vocês terem lembrado, mas eu estou dizendo para vocês, eu reconheço que vocês só não lembraram outras vezes porque lhes faltou oportunidade. Isso é saúde emocional, irmãos. É ou não é? Não é, pastor Mauro? Ele está dizendo assim, olha, eu sei que vocês se lembram de mim, mas vocês não manifestaram isso porque vocês não tinham oportunidade. E eu vou mostrar para vocês. Depois vocês vão ler em casa, porque esta ajuda, ou esse cuidado, ou essa lembrança que o apóstolo Paulo está falando aqui, que não estou pregando para mim, eu estou ensinando você, é porque as viagens que o apóstolo Paulo fazia eram sustentadas pelas igrejas, mas eram todas? Não. Paulo aqui está sendo sustentado pela igreja de Filipos.
E quando você lê o capítulo de número 8 da segunda carta aos Coríntios, especialmente a partir do versículo 2, se puder projetar, nós vamos entender que o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, vocês se lembraram de mim para atender às necessidades da obra. Paulo está falando que a igreja ajudou ele financeiramente. E o que Paulo está dizendo não foi só uma vez, não. Agora, o detalhe que eu considero muito importante, que Paulo reconhece que eles não tinham tido oportunidade. E Paulo reconhece de uma forma muito bonita, porque ele sabia a situação financeira da igreja de Filipos. Capítulo de número 8 da segunda carta aos Coríntios, versículo de número 2. Paulo vai pegar a igreja de Filipos, que era na região da Macedônia, e vai usar esta igreja como modelo para escrever a igreja de Corinto. Olha o que Paulo diz: porque por meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles, falando dos filipenses, transbordou em grande riqueza de generosidade. Isso para mim é maravilhoso, irmãos. Pastor, o que é que o senhor está dizendo, que o senhor está tão maravilhado? Paulo está dizendo assim para os irmãos de Corinto: ora, a igreja que menos podia fazer, fez. A igreja mais pobre, ela demonstrou riqueza de generosidade. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que não existe pobreza que impeça a pessoa de ser generosa. Sabiam disso? Ah, eu não ajudo porque eu tenho pouco. O pouco que você tem pode ser dividido. Sabiam disso? Ah, não, eu não vou abençoar a vida daquela pessoa porque ela não precisa. Irmãos, nós precisamos investir mais em generosidade. Eu quero pegar este exemplo, por quê? Porque Paulo está usando uma igreja como modelo para a igreja de Corinto. Ele está dizendo assim, olha, projete por favor o versículo de número 3, da segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Porque posso testemunhar, olha lá, olha na projeção, para você ganhar tempo. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. Isso aqui é maravilhoso, Sara, Silas. Isso aqui é maravilhoso. Paulo está pegando a igreja de Filipos e está dizendo assim: olha, eu estou alegre porque vocês estão revivendo o cuidado sobre mim. Mas aí depois ele pega e vai contar para outra igreja: olha, os filipenses cuidam de mim. Eles cuidam sem ter, porque as pessoas cuidam de acordo com o seu potencial. Paulo dá testemunho. Moisés, Paulo dá testemunho que os filipenses fizeram além da sua possibilidade. Oh, aleluia! Além do que eles podiam, irmã Miriam. Paulo está dando testemunho para a igreja de Corinto. Ora, eles contribuíram acima das suas posses e de forma voluntária. Agora pergunta por quê, pastor? É mais alto, vocês não estão muito interessados não, né, gente? Eu vou trocar de assunto. Por quê? Obrigado, pastor Marcos. Graças a Deus. Vou até molhar a palavra. Eu vou botar vocês de pé e vou cantar um hino bem agitado, para ver se vocês caminham comigo. Por quê, pastor? Versículo de número 4. Pedimos-nos com insistência. Agora isso aqui é maravilhoso. Tem coisa que eu leio na Bíblia que eu falo assim: gente, essa igreja aqui, acho que ela não existe não. Eles contribuíram de forma voluntária acima do que eles podiam. Agora por quê? Porque eles pediram. Eles pediram insistência, de forma insistente. O quê? A graça de participar dessa assistência. Isso aqui é maravilhoso, Cecília. Deixa eu contar com outras palavras para vocês entenderem.
Por favor, irmão José Antônio, vem cá, por favor. O senhor precisa aparecer na internet aí. Olha aqui, aqui está o pastor Paulo. Aqui está a igreja de Filipos. Era o mesmo que eu falar assim, olha, eu vou te ajudar sem poder, mas é porque eu quero. Aí você fala, não precisa, fala. Não precisa. Mas eu quero. Não precisa. Mas eu quero. Não precisa. Era isso aqui que estava acontecendo. Fica aqui, Paulo. Mas eu vou contribuir acima das minhas condições. Não precisa. Mas eu quero. Por que, pastor, o senhor quer? Porque eu quero participar. Porque eu quero participar dessa assistência aos santos. Era isso que a igreja estava fazendo com Paulo. Paulo estava dizendo, não precisa, mas eu quero. E eu estou insistindo. Ô irmão, fala sério. Não está para além do nosso padrão? Era a mesma coisa que a pessoa falar, pastor, a igreja não está precisando. Não está precisando, mas eu quero. Pastor, mas eu não preciso, mas eu quero. É um padrão, irmãos, acima do nosso, é ou não é? Alguém está falando, eu quero ajudar uma pessoa, eu estou oferecendo ajuda. Aí a pessoa fala assim, não, eu não quero, mas eu quero participar. Sabe quando que eu aprendi isso? Com um pastor amigo meu, já ensinei isso. Um advogado bem sucedido, não recebia nenhum tipo de oferta quando ele ia pregar nas igrejas. Aí teve um dia que um pastor chamou a atenção dele, meu irmão, eu estou insistindo porque eu quero ser participante. Quando eu abençoo alguém com generosidade, Flávio, eu não estou abençoando a pessoa, eu estou sendo abençoado. Levante a sua mão que eu preciso liberar essa palavra para você. Quando você abençoa a obra de Deus, é você que está sendo abençoada, é você que está sendo abençoado. Obrigado. É por isso. Quantos estão entendendo a palavra? Vamos voltar para a carta aos Filipenses. Só que tem um detalhe. Quando Paulo diz assim, eu estou alegre, porque vocês renovaram a vossa lembrança ao meu respeito, Paulo faz uma justificativa. O que Paulo faz? Uma justificativa. E nessa justificativa, Emily, nós vamos aprender um conceito importante para as nossas vidas. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 11. Primeiro, irmão José, ele diz assim, olha, eu estou muito feliz, eu estou muito alegre, porque eu fui lembrado por vocês. E eu só não fui lembrado antes, porque não tive oportunidade, vocês não tiveram oportunidade. E eu quero lembrar os irmãos que a ajuda não era como é hoje não, você pega a chave do Pix e envia. Não era assim. A ajuda era feita uma coleta, a igreja se reunia, eu acho que é 1 Coríntios capítulo 16, não é isso? A igreja reunia a semana toda, a ajuda, Cecília, e uma pessoa responsável, honesta, pegava toda aquela ajuda e fazia uma viagem para levar para a obra missionária. Hoje não, você faz uma transferência, rapidinho. Então Paulo fala assim, eu estou muito feliz que vocês se lembraram de mim. Aí ele faz uma consideração, ele diz assim, irmã Cícera, eu digo isso não porque eu esteja necessitado. Então a minha alegria de ser lembrado não é porque eu estou precisando. Essa palavra necessitado aí é pobreza. Você sabia disso? Quem tem a nova versão internacional, a NVI, consulte lá. Paulo diz assim, eu não digo isso porque eu esteja na pobreza ou na necessidade. Paulo está dizendo, eu estou feliz de ser lembrado, eu reconheço que vocês não conseguiram lembrar mais vezes, mas eu estou dizendo da minha felicidade, porque tem gente assim, olha, eu estou muito alegre, viu? Passa um Pix.
Eu estou muito alegre, me dá uma ofertinha. Paulo não está dizendo isso, irmã Maria. Paulo está dizendo, eu estou muito feliz, mas eu estou dizendo da minha alegria, não porque eu esteja na necessidade. Ele faz essa observação. Quantos estão entendendo? Eu acho importante, porque essa mensagem aí... Não digo isso porque por causa da necessidade. Por que era então? Pergunta, pastor. Por que era então? Por que era então, pastor? Eu estou desconfiado que alguém vai me chamar para um pastel depois do culto hoje. Não precisa mexer na cadeira, Rafael. Tem bolachinha de nata hoje. É claro que o texto vai explicar. Por que Paulo está dizendo? Eu não estou dizendo isso porque eu estou passando necessidade. Eu não estou dizendo isso porque eu estou carente. Eu não estou dizendo isso porque eu preciso. Eu estou dizendo isto porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós vamos explicar isso hoje, porque não dá para avançar mais. Eu quero que você observe que no versículo de número 11, tal qual quanto no versículo de número 12, vocês vão perceber, irmã Maria, 3 repetições de verbos pedagógicos. O que são verbos pedagógicos? Por exemplo, eu aprendi. Está na área da pedagogia, sim ou não? Processo de ensino e aprendizagem, né? Vocês que são da área da educação sabem, né? Piaget, Vygotsky, essa turma toda aí, né? Paulo diz assim, eu aprendi. Depois ele vai dizer, eu sei estar. E depois ele vai dizer, eu estou instruído. Vamos ler o texto? Capítulo 4, versículo 11. Digo isso não porque eu esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Versículo de número 12. Sei o que é, olha o verbo saber. Sei, eu disse que eram verbos pedagógicos. Sei o que é passar necessidade. E sei também o que é ter abundância. Olha aí, aprendi o segredo de toda e qualquer situação, tanto a estar alimentado como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Em outras traduções diz assim, eu estou instruído. Está assim na sua Bíblia? Quantos leu isso? Então são 3 verbos pedagógicos. Primeiro ele diz, eu aprendi. Depois ele disse, eu sei. E depois ele disse, eu estou instruído. Me permita, por favor, a conjugar esse verbo, porque esse verbo é muito rico. Quando ele diz assim, eu aprendi, não é um aprendizado teórico, anote isso, que isso é o divisor de águas desse texto. Quando ele diz, eu aprendi a estar contente, esse verbo aprender, não é um verbo que é um aprendizado de escola, de faculdade, não é. Eu digo que é um verbo pedagógico, mas não é um verbo de aprendizado ensinável, não. Aqui, esses verbos estão relacionados com outro tipo de aprendizagem, que é a aprendizagem pela experiência, pela vivência. Então, quando ele diz aqui, eu aprendi, eu sei, estou instruído, ele está dizendo aqui, o que eu estou falando, o que eu sei, ninguém me ensinou, eu vivi. Deixa eu falar isso para você. Eu não sei se você tem fé para acreditar. O que você está passando é aprendizagem. Só meia dúzia entendeu, mas a sua escassez é a aprendizagem. Para você chegar no outro nível, você precisa aprender no pouco. Oh, eu estou sentindo graça.
Porque não é possível que só tem meia dúzia comigo nessa noite. Você precisa vivenciar. Você precisa dessa experiência, José. Eu vou te lançar num calabouço. Eu vou te lançar na prisão. Você vai administrar primeiro quem não presta, para depois receber o Egito. Eu preciso que você entenda essa palavra nesta noite. Estou sentindo graça para dizer isso para alguém. Isso é uma palavra profética, viu? Ele diz: eu aprendi porque eu vivi. Está entendendo, irmão Cícero? É um aprendizado produzido pela experiência. Eu não sei se você já entendeu isso, mas tem conhecimento que alguém chega perto de você e fala assim: é assim que faz, é assim que faz, é assim que faz. Você fica toda hora falando com seus filhos em casa: é assim que lava a louça, é assim que cuida disso, é assim. Fulano, eu já falei, tenha prudência no trabalho, não deixe suas coisas em qualquer lugar, é assim que se comporta lá. Você fala, a pessoa aprende? Não. Até ela viver a experiência de uma injustiça no trabalho, de uma demissão involuntária, de um relacionamento que se acaba, porque você vai falando, a pessoa aprende? Não. Mas quando a pessoa vive a experiência, não é assim, meus irmãos? Quando ela vive, quando ela passa pela experiência. Nos últimos anos de Bradesco Cartões, eu fui da área de treinamento. E como que a gente fazia, Mailane? A gente dava todas as instruções com exercícios teóricos. Mas parte do nosso treinamento era prático. Como eu trabalhava no call center, eles atendiam os clientes do cartão de crédito. Chegava um momento que tinha que praticar o atendimento de tudo aquilo que eu havia ensinado. Na nossa terminologia que nós ensinávamos, cadê os meninos do inglês? Era on the job. O que é on the job? É no trabalho, ou fazendo, ou praticando. O que Paulo disse aqui: eu aprendi porque eu vivi. Eu aprendi porque eu passei pela experiência. Eu aprendi, não foi de forma teórica, eu vivenciei isso. Tudo que você vivencia, nunca mais você se esquece. É ou não é verdade, meus irmãos? Então Paulo está dizendo: projete, por favor. Nós vamos retomar esses versos. Eu acho que isso é fundamental, porque essa é a riqueza. A primeira coisa é a tradução do verbo, o sentido do verbo, a expressão eu aprendi. Ele está dizendo assim: eu vivenciei. Volte, por favor, no versículo 11. Ele diz assim: digo isso não porque eu esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente. Quantos entenderam que o processo pedagógico aí é experiência, não é teoria? Eu vou dar um exemplo prático. Quantas irmãs aqui já são avós, que tem filha, que tem neto? Eu estou vendo ali a irmã Francisca, ali tem outras irmãs. Tem coisa que você consegue passar para a filha quando tem neném, não tem? Aí você passa, ela aprende de imediato? Não. Por quê? Porque é tipo aquele ditado: é marinheiro de primeira viagem. Na segunda gestação, você tira de letra. No primeiro bebê você não consegue administrar nem a hora de dormir. Não acorda de madrugada. Você não consegue gerenciar o sono da criança. Aí se você for dar algumas instruções: mãe do céu, você vai matar minha filha, você vai matar meu filho, não faça isso. Mas é porque você sabe que a criança não vai morrer. Quantas mães e avós aqui sabem identificar o choro da criança? Você sabe quando é dor, você sabe quando é sono, você sabe quando ela está recheada. Sabe ou não sabe? Você sabe quando é dengo,
Irmão, deixa eu tranquilizar seu coração, viu? Presta atenção, Paula. Vai chegar dia que a criança vai chorar só na hora que você chegar, e você vai ficar desesperada. Passa o dia inteiro com os outros, não passa nada, não chora, não faz nada, mas a mãe e o pai chegam, começa a dar febre, começa a chorar, aí o pai e a mãe ficam desesperados na primeira viagem, na segunda ele já sabe. É ou não é assim? Por que a pessoa já sabe? Porque ela já vive em choro mata, irmãos. Mas a gente fica desesperado quando vê uma criança chorando. Eu estou trazendo esses exemplos até para Jesus falar com alguém aqui. Mas o que Paulo está dizendo é: as experiências que eu vivi, elas foram pedagógicas. Digam comigo, as experiências, mas bem forte, com fé, as experiências são pedagógicas. Olha lá o que você falou, hein? Vamos melhorar isso. As experiências com Deus nos ensinam mais do que um livro, mais do que a boca do pastor, mais do que a boca da mamãe. Eita, experiência poderosa! Depois vocês cortam isso. Eu aprendi porque eu vivi. Agora deixa eu partir para o final. Quantos querem que eu termine? Não diga amém. Já vou terminar. Olhe para mim. Eu aprendi a viver contente. Essa expressão contente, Jéssica, não é uma expressão de sentimento. Todo mundo fala, fulano está contente hoje, né? A expressão contente, ela está para além de um sentimento. A expressão contente projetada não é sentimento, é uma posição. É uma postura. A expressão contente, eu vou só dar um exemplo para você compreender. Você já deve ter acompanhado a relação de subordinados com gente que tem autoridade, Lucas. Por exemplo, é muito comum no campo jurídico eles chamarem de Vossa Excelência, ou eles abordarem uma pessoa que tem autoridade como autarquia. Quantos aqui já ouviram esse termo? Autarquia. Ali, ó, bastante gente, hein? Fulano é uma autarquia. Ele está dizendo que essa pessoa tem uma posição forte, respeitável. É quase que uma posição soberana. É um exagero. A gente não usa assim, excelentíssimo. É exagerado, mas é um pronome de tratamento. Então essa expressão contente, ela surge, irmã, de um posicionamento respeitoso. Você não é possível que você não vai dar glória com isso. Estou lembrando do meu amigo pastor Carvalho Júnior. Ele está dizendo assim: eu aprendi a viver contente. A expressão contente, no original grego, é autarques, que é da palavra autarquia ou de autarqueia. Paulo está dizendo assim: eu aprendi a viver numa posição tão firme, tão diferenciada, tão respeitável, que o que acontece embaixo, orefaço e dequemes, não mexe comigo, não me abala. Então Paulo está dizendo: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. O que ele está dizendo? Na posição que eu estou em Cristo, nada vai me abalar. É por isso que ele diz assim: eu aprendi. Mas o cerne desta mensagem é essa palavra contente. Posso abrir um parênteses? Vou abrir. Em algumas traduções diz: eu aprendi a estar satisfeito.
Paulo vai utilizar os extremos. Paulo vai falar de abundância e Paulo vai falar de escassez. Paulo vai falar de muito e Paulo vai falar de pouco. Paulo está falando de riqueza e Paulo está falando de pobreza. Paulo está dizendo para mim e para você: a minha situação não interfere a minha posição em Cristo. Como você está não muda a sua posição em Cristo. Eu não sei se você consegue se alegrar com isso, mas se você tiver dinheiro, você está contente. Se você não tiver dinheiro, você está contente. Se as suas contas estiverem em dia, você precisa estar contente. Se estiverem atrasadas, você precisa estar contente, porque a sua posição não interfere no que está acontecendo embaixo. Você está em autarquia, você está numa posição soberana em Cristo Jesus. Faz sentido, Nayara? Paulo está dizendo assim: olha, eu estou contente, independente do que está acontecendo embaixo. A minha posição está alta demais. Pastor Marcos, eu lia isso e fiquei com vergonha, porque às vezes uma dor de cabeça nos incomoda. Não é verdade? Nós ficamos noites sem dormir com medo da vergonha de uma situação que às vezes a vida quer nos ensinar. Mas nessa noite eu quero que você entenda que existe uma posição elevada, existe uma autarquia, existe uma teologia do contentamento. Nada que acontecer nessa esfera mexe nessa esfera aqui que você está em Cristo. Quantos estão entendendo essa palavra? Eu estou caminhando para o final. É por isso que ele está falando assim: ó, eu sei estar em todos os extremos. Sabe por quê? Pergunta, por quê, pastor? Porque tem gente que não consegue viver na pobreza. Tem gente que não consegue viver na escassez. Pastor do céu, não dou conta. Te traumatizou a experiência? Quando o fantasma do desemprego passa pela mente, ela começa a dar taquicardia, começa a palpitar o coração, fica desestabilizado, porque o cheiro da escassez já deixa a pessoa completamente desestabilizada. Porque viver uma situação de vergonha, viver uma situação de escassez, viver uma situação de falta, e hoje isso produziu um mal. Mas nessa noite eu preciso dizer para você: tem uma posição em Cristo que isso não vai te atingir mais. Por outro lado, tem pessoas que não conseguem viver na fartura. Tem pessoas que não conseguem viver quando as coisas estão bem. Melhorou um pouquinho, deixa a igreja. Melhorou um pouquinho, já não fala mais com os irmãos. Melhorou um pouquinho, já não tem mais relacionamento familiar. Recebeu uma promoção, já ninguém mais presta do seu lado. Eu preciso te dizer uma coisa: você também precisa aprender a viver quando tudo estiver muito bem. Quantos estão compreendendo a palavra? Por favor, de pé. Paulo está dizendo assim: não são as minhas circunstâncias que definem a minha posição. É por isso que ele está deixando bem claro para mim e para você nesta noite. Ele falou assim: eu aprendi, eu sei, eu estou instruído, eu já vivi tanto ter muito quanto ter pouco. Então ter muito e ter pouco para mim não é a mesma coisa. Eu vi um glória a Deus lá no fundo. Ter muito e ter pouco, eu vou glorificar ao Senhor. Se eu tiver muito ou tiver pouco, eu vou vir para a igreja. Se eu tiver muito ou se eu tiver pouco, eu vou frequentar a escola dominical. Se eu tiver muito ou se eu tiver pouco, eu vou ser fiel, dizimista e ofertante. Se eu tiver muito ou se eu tiver pouco, eu vou compartilhar, eu vou ajudar. Estou recebendo graça para dizer isso para alguém nesta noite. Ei, suba um degrau, alcance esse patamar de contente. E aqui, olhe para mim, eu quero finalizar.
Olhe para mim, especialmente a juventude. Eu comecei primeiro com a pobreza, não foi? Então, vou mandar agora. Fuja da teologia da libertação. O que é a teologia da libertação? É a ênfase na pobreza e a ênfase nas ações sociais. Pastor, explica isso. Vou te explicar. O marxismo cultural é assim. A teologia da libertação é assim. É aí que veio a raiz de toda essa fundamentação marxista. A Bíblia nunca foi exclusividade de pobre. Eu estou dizendo exclusividade, porque depois as pessoas recortam e criam problema para mim. Agora, assim como nós temos que fugir da teologia da libertação, depois você pesquisa isso, você também tem que fugir da teologia da prosperidade. Porque um dá ênfase para o pobre, o outro dá ênfase para o rico, para o saudável, para o inteligente. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu glorifico a Deus, que Jesus veio buscar o pobre, mas Jesus veio buscar o rico, Jesus veio buscar o doutor, mas Jesus veio buscar o indouto, Jesus veio buscar quem mora no sul, quem mora no norte, quem é rico, quem é pobre, quem é inteligente, quem não é. O evangelho não se esbarra, irmãos, em níveis sociais. O evangelho está acima disso. Saia desses extremos, porque tem gente que acredita só no evangelho da miserabilidade, e tem outros que só acreditam no evangelho da prosperidade. Jesus nunca teve preocupação com isso. Lucas capítulo 18, versículo de número 35. Jesus ia pastando, quem está lá? Um cego, pedindo esmola, precisando de ajuda, mas ele usa a sua voz e grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para e manda chamar ele, porque Jesus não tem dificuldade de se relacionar com o pobre. E Jesus pergunta para ele assim: o que queres que eu te faça, Senhor, que eu torne a ver? Jesus não fez nada a não ser dizer assim: veja, e ele saiu com a visão restaurada. Mas o que eu glorifico a Deus, que quando eu viro a página no capítulo de número 19, tem um homem rico. O texto deixa claro que Zaqueu era rico, mas ele procura ver quem é Jesus, e Jesus vira para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então Jesus pousa na casa do rico, mas Jesus para ouvir o pobre. Então, rico ou pobre, eu quero Jesus, eu glorifico a Jesus, eu aceito a Jesus. Compreenderam? Então esse negócio de pobreza, esse negócio de riqueza não faz parte do evangelho, irmãos. O evangelho veio para salvar o homem. Veio para salvar o homem. Eu glorifico a Deus por isso. E eu preciso que a igreja tenha esse equilíbrio pedagógico, porque senão a gente valoriza só a pobreza, ou senão a gente valoriza só a riqueza. E você que fica com conversa fiada, dizendo que o pastor só gosta de rico ou só gosta de pobre, tome! Jesus não olha para dinheiro, Jesus olha para almas. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Vamos orar. Semana que vem eu termino. Quantos compreenderam a palavra? Não fuja da experiência. Não corra. Se ela for de fartura, não corra. Se ela for de escassez, não corra. Se for uma experiência de abundância, não corra. Mas também se for de necessidade, não corra. Jesus está te ensinando. Jesus está te ensinando. Jesus está nos ensinando nesta noite.
O louvor vai ficar para outro dia, tá? Por conta do horário. Alguém nessa noite deseja entregar a sua vida para Jesus? Todos são crentes? Alguém quer reconciliar? Então curve, por favor, a sua cabeça. Querido Deus, graças te damos por estarmos na tua presença nesta noite. Eu sei que essa palavra falou com muita gente. Paulo nos ensina, através da sua própria experiência pastoral, a alegria de ser lembrado. Mas a alegria dele não era porque ele estava necessitado. A alegria dele, Senhor, é porque ele já tinha aprendido a viver em todas as situações. Pai, eu sei que é uma experiência sobrenatural. Eu sei que tem muitas pessoas que vão ter dificuldade de viver essas experiências. Mas se o Senhor estiver conosco, nós vamos conseguir suportar tudo, tanto a ter muito quanto a ter pouco. Portanto, ó Deus, receba a nossa gratidão. Abençoe os teus filhos com toda sorte de bênção. É o que eu te peço em nome de Jesus. Digam todos que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, permaneçam sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre todo o povo de Deus. E todos nós juntos vamos dizer, diga-se bem forte, eu fico com a teologia do contentamento. Então fique satisfeita.